Estande de vendas desaba e deixa um morto e 5 feridos em São Paulo. Segunda vítima da queda de ciclovia no Rio era gari comunitário da Rocinha. Com indicações do PT, comissão do impeachment no Senado fica completa. Dilma Rousseff recua e não fala em golpe durante discurso na ONU. Brasil fecha 1.850.000 vagas de trabalho formais nos últimos 12 meses. No esporte, São Paulo empata com The Strongest e avança na Libertadores. E ainda a história do rei do futebol é transformada em longa-metragem. Olá, boa noite. Boa noite. Uma pessoa morreu e 5 ficaram feridas após o desabamento de um estande de vendas de um condomínio de luxo na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 9 da manhã desta sexta-feira. 15 viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para o local. As buscas pelas vítimas duraram 3 horas e foram encerradas ao meio-dia. A vítima fatal era um operário de 39 anos. Os demais tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para hospitais da região. A Defesa Civil ainda não sabe informar as causas do acidente e diz que, a princípio, a obra era regular. A Subprefeitura de Pinheiros informou que aguarda esclarecimento sobre a regularidade do local. A Defesa Civil aguarda o laudo também da perícia e, se necessário, o local será interditado. Em nota, a Cirela e a ICR Construção Racionais lamentaram profundamente o ocorrido e disseram que o estande de vendas estava desativado desde a última quarta-feira. As empresas informaram que estão prestando toda a assistência às vítimas e suas famílias. Foi identificada hoje a segunda vítima da queda do trecho de 20 metros da ciclovia Tim Maia, em São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro. Ronaldo Severino da Silva, de 60 anos, trabalhava como gari na favela da Rocinha. A outra vítima do acidente foi Eduardo Marinho de Albuquerque, de 54 anos, que foi reconhecido pelo cunhado logo após ter sido resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Os bombeiros retomaram as buscas por outras supostas vítimas do desabamento. A previsão é que os trabalhos continuem por 3 semanas. A corporação trabalha com a hipótese de mais 3 supostas vítimas. O secretário municipal de governo do Rio, Pedro Paulo, disse que o acidente foi resultado de uma forte ressaca. Ele pediu aos jornalistas que aguardem o laudo técnico dos engenheiros que fizeram a obra. A ciclovia foi inaugurada em janeiro e custou 45 milhões de reais. A construção é parte das obras de melhorias na cidade para os Jogos Olímpicos. Com quase 4 quilômetros de extensão e 2,5 metros de largura, a ciclovia Tim Maia foi concebida como um circuito de atração turística e um dos legados olímpicos. Em nota, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou que é imperdoável o que aconteceu e já determinou a apuração do caso. A empresa encarregada pela construção da ciclovia será a responsável pelos consertos e sem custos para o município. Isso porque a pista ainda estava na garantia. Uma equipe do consórcio encarregado pela obra informou que uma equipe técnica avalia as causas do desabamento. A Justiça Eleitoral de São Paulo ampliou o atendimento em 3 horas nos cartórios. Isso porque o eleitor tem até o dia 4 de maio para regularizar a situação. O tempo é curto para quem quiser alterar o local de votação, regularizar o título caso tenha sido cancelado ou fazer a emissão da primeira via já para a eleição que está por vir. Eu vim aqui para tirar a primeira via do meu título de eleitor. Foi super fácil, eu agendei pela internet. Vontade de votar mesmo, desde 2012, que eu não votei. Foi cancelado, porque eu tinha transferido, era daqui de São Paulo, eu transferi para o Ceará e vim embora de novo para cá, aí nunca tinha vindo arrumar. Só aqui no posto de biometria do Anhangabaú são atendidas por dia quase 700 pessoas. Até o dia 1º de maio, o atendimento será feito com hora marcada. Nos dias 2, 3 e 4 de maio, por ordem de chegada.
Vale ressaltar que o cadastro biométrico não é obrigatório para a próxima eleição. Eu vi espontaneamente, eu vi a propaganda na televisão e eu resolvi vir fazer. Já tem que fazer, vamos fazer logo. Já para adiantar? Já para adiantar, não tem por que esperar. Nos postos de atendimento há profissionais à disposição para tirar dúvidas. Para o eleitor que precisa fazer a primeira via, que precisa regularizar sua inscrição, não pode deixar de vir até o dia 4 de maio, porque senão só na próxima eleição que ele vai conseguir votar. Então, já quem vai fazer a biometria, pode fazer no momento posterior às eleições, onde vai ter menos fila, vai ser menos transtorno para o eleitor. No último dia do prazo para as indicações de nomes de integrantes, a comissão do impeachment no Senado já está completa. O colegiado é formado por 21 senadores. A comissão especial do impeachment no Senado deve ser instalada nesta segunda-feira. No mesmo dia, as indicações de nomes para ocupar a comissão serão votadas pelos senadores no plenário. Os partidos tiveram direito a número de vagas proporcional ao tamanho das bancadas das legendas. Além dos 21 membros titulares, serão eleitos outros 21 suplentes para a comissão. O senador pelo PMDB, Raimundo Lira, foi indicado para a presidência da comissão. O líder do PSDB no Senado, Cássio Cunha Lima, afirmou que o partido vai indicar o senador Antônio Anastasia para a relatoria do colegiado. Se o nome de Anastasia for confirmado na eleição dos membros da comissão, caberá ao tucano elaborar parecer pelo afastamento ou não da presidente Dilma Rousseff. E sem usar o termo golpe, a presidente Dilma Rousseff falou do grave momento que o Brasil enfrenta. Ela discursou na cerimônia de assinatura do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas na sede das Nações Unidas em Nova York. Em seu discurso, a presidente Dilma garantiu que o país vai continuar na luta para que o acordo climático seja implementado o mais rápido possível. Ela afirmou que o Brasil vai ampliar o uso de energia renovável e lutar contra o desmatamento. Assumo o compromisso de assegurar a pronta entrada em vigor do acordo no Brasil e, mais uma vez, saúdo a todos por essa histórica conquista da humanidade. O caminho que teremos de percorrer agora será ainda mais desafiador. Transformar nossas ambiciosas aspirações em resultados concretos. Além de tratar do acordo climático, no fim de seu discurso, Dilma Rousseff fez uma menção à crise política do Brasil, sem pronunciar as palavras golpe e impeachment. Senhoras e senhores, não posso terminar minhas palavras sem mencionar o grave momento que vive o Brasil. A despeito disso, quero dizer que o Brasil é um grande país, com uma sociedade que soube vencer o autoritarismo e construir uma pujante democracia. Nosso povo é um povo trabalhador e com grande apreço pela liberdade. Saberá, não tenho dúvidas, impedir quaisquer retrocessos. Sou grata a todos os líderes que expressaram a mim sua solidariedade. Muito obrigada. E a presidente Dilma Rousseff já nomeou 4 novos ministros. A informação foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. A presidente Dilma Rousseff exonerou os ministros de Minas e Energia, Eduardo Braga, e da Secretaria de Portos, Hélder Barbalho. Os PMDBistas entregaram suas cartas de demissão na última quarta-feira. O governo também nomeou 4 novos ministros. Para a pasta de Minas e Energia, quem assume é Marco Antônio Martins de Almeida. E para a Secretaria de Portos, o escolhido foi Maurício Muniz Barreto de Carvalho. Na publicação do Diário Oficial também aparecem as nomeações dos novos ministros das cidades, Inês da Silva Magalhães, que assume no lugar de Gilberto Kassab, e do Turismo, Alessandro Teixeira, para a vaga que era de Henrique Eduardo Alves. Na semana passada, também deixaram o executivo Mauro Lopes, da Aviação Civil, e Celso Pancera, da Ciência e Tecnologia. Até a decisão sobre o desembarque do governo, o PMDB comandava 7 dos 32 ministérios e, atualmente, 2 PMDBistas ainda permanecem à frente das pastas: Marcelo Castro, da pasta da Saúde, e Cátia Abreu, da Agricultura.
O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, afirmou nesta sexta-feira, logo após dar uma palestra nos Estados Unidos, que vai apresentar em breve ao Supremo Tribunal Federal mais 2 denúncias contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, investigado na Operação Lava Jato. O PMDBista é acusado de ter recebido propina do esquema de corrupção que atuava na Petrobras. Ele já se tornou réu em uma das ações penais da Lava Jato que tramitam no STF por supostamente ter recebido 5 milhões de dólares em suborno. A assessoria de Eduardo Cunha afirmou que ele não vai se manifestar sobre a declaração do Procurador-Geral da República por não ter conhecimento do teor da fala de Rodrigo Janot. E o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou a quebra dos sigilos fiscal e bancário do presidente do Democratas, o senador José Agripino Maia, do Rio Grande do Norte, líder da oposição no Senado, referentes ao período de 2010 a 2015, e de mais 15 pessoas e empresas ligadas ao parlamentar. A quebra de sigilos foi apresentada no mês passado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que investiga desde outubro do ano passado o suposto envolvimento do senador com fraudes na obra da Arena das Dunas, estádio construído em Natal para a Copa de 2014. Por meio de sua assessoria, Agripino afirmou que as providências requeridas vão acelerar o processo de esclarecimento dos fatos investigados e que tem certeza que elas vão tornar claras a improcedência da acusação. Mudando um pouco de assunto, o Brasil fechou mais de 1.800.000 vagas de emprego com carteira assinada nos últimos 12 meses. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério do Trabalho. Apenas em março, mais de 118 mil pessoas foram demitidas. Segundo o Ministério do Trabalho, foi o pior resultado para o mês desde que o índice de desemprego começou a ser medido. O setor mais afetado foi o comércio, seguido pela indústria de transformação, construção civil e serviços. Aliás, dos 8 setores pesquisados, apenas o setor público ou o governo contrataram mais do que demitiram. A situação no mercado de trabalho é resultado da queda do nível de atividade em um país que enfrenta a maior recessão dos últimos 25 anos. E o PIB brasileiro teve nova queda em fevereiro. Esse foi o 14º mês seguido de retração da atividade econômica. Mais uma vez, o PIB registrou piora na economia e teve contração de 0,29% em fevereiro, na comparação com o mês anterior. De acordo com o Banco Central, o último mês em que o indicador registrou aumento foi em dezembro de 2014. A economia brasileira passa por um período de forte recessão, que acontece em um ambiente de alta da inflação, das taxas de juros, do desemprego e da inadimplência. Na comparação com o mesmo mês de 2015, o tombo foi ainda maior, de 4,54%. E no acumulado em 12 meses até fevereiro, o indicador registrou contração de 4,75%. E veja a seguir, ao menos 7 pessoas morrem após tiroteio em Ohio, nos Estados Unidos. E ainda a história do rei do futebol é transformada em longa-metragem. Daqui a pouco, voltamos já. Estamos de volta e vamos ver agora a previsão do tempo para o fim de semana em todo o Brasil. O tempo mudou hoje à tarde aqui em São Paulo, parecia até que ia chover, né, Leandro? É sinal de que o fim de semana vai ser de chuva? Não, Soraya, todo mundo pode ficar bem tranquilo. O que aconteceu é que uma frente fria passou pelo oceano bem longe da costa
e fez aí com que as nuvens aumentassem na faixa leste do estado de São Paulo. Amanhã cedo, o sol já aparece com força e continua bem quente para essa época do ano, viu? As temperaturas nas alturas, 31 graus amanhã, 32 domingo, e a semana começa bem quente, com os termômetros variando entre 18 e 33 graus aqui na capital paulista. E quem está na praia aí curtindo o feriado também vai continuar aproveitando nesse fim de semana, porque o sol e o calor também estão garantidos. Amanhã, a máxima alcança os 32 graus em Santos. Domingo esquenta bastante com máxima de 35 e segunda-feira 34 graus. O dia já começa bem abafado com mínima de 26 graus, nada de chuva em Santos. E quem foi procurar um refresco e seguiu para a Serra da Mantiqueira também vai encontrar tempo firme e temperaturas mais amenas. Faz até frio, inclusive pela manhã em Campos do Jordão. Mínima de 10 graus amanhã e também no domingo, as máximas na casa dos 24 e 23 graus até segunda-feira, tempo firme lá em Campos do Jordão. No Rio de Janeiro, o sol vai continuar forte, pelo menos até segunda-feira, e também faz bastante calor, assim como em São Paulo e no litoral paulista também. 35 graus amanhã, 37 domingo e incríveis 38 graus na segunda-feira lá no Rio de Janeiro. Seguindo para o Nordeste, fim de semana de tempo bem estável em Fortaleza. Mesmo assim, continua bem abafado por lá, 32 graus amanhã, 33 domingo e 32 graus também na segunda-feira. Sol, muitas nuvens e chuva a qualquer hora em Fortaleza. Na região norte tem previsão de chuva todos os dias em Manaus. Amanhã o sol ainda aparece com um pouco mais de força pela manhã e chove a partir da tarde com máxima de 33 graus. Aí sim, a partir do domingo, o tempo fica mais fechado e as máximas na casa dos 32 graus em Manaus. Indo agora para o centro-oeste, o sol continua no fim de semana em Campo Grande, mas tem mudança no tempo na segunda-feira por conta do avanço de uma frente fria. Amanhã tempo firme, máxima 33 graus. Domingo as nuvens já começam a aumentar um pouquinho, com máxima de 32. Aí sim, na segunda-feira o tempo vira de vez e a máxima não passa dos 28 graus. Pode chover desde cedo lá em Campo Grande. E para terminar, vamos até a região sul. O tempo continua instável em Floripa. No domingo, o sol aparece com um pouco mais de força, mas também tem previsão de chuva com máxima de 31 graus. E aquela mesma frente fria chega por lá na segunda-feira, onde tem previsão de chuva forte com máxima de 32 graus lá em Florianópolis. E essa frente fria chega a São Paulo a partir de terça-feira. Na quarta e na quinta-feira esfria bastante. E olha só, o mês passado foi o março mais quente já registrado na história. De acordo com o relatório da Agência Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, a temperatura média da Terra ficou mais de 1 grau acima da média de todo o século XX. Segundo o órgão americano, esse foi o 11º mês consecutivo em que se bate este recorde, o que representa uma sequência inédita em 137 anos de registros. Em março, a temperatura média da Terra ficou 1,22 grau mais alta do que a média de todo o século XX, que foi de 12,7 graus. Os recordes consecutivos de calor preocupam a comunidade científica, já que indicam que o processo de aquecimento global pode estar acelerando. A agência afirmou que 2015 foi o ano mais quente já registrado, superando 2014, que também tinha obtido essa marca. Líderes de 171 países estão reunidos na sede da ONU em Nova York para assinar o Acordo do Clima de Paris. O número representa um recorde e um avanço na luta contra o aquecimento global. O recorde foi celebrado pelo secretário-geral das Nações Unidas. C'est un moment d'histoire. Jamais auparavant. Este é um momento histórico. Nunca antes tantos países assinaram um acordo internacional em um único dia. A cerimônia, realizada no Dia da Terra, acontece 4 meses depois do acordo alcançado em Paris. A cerimônia, realizada no Dia da Terra, acontece 4 meses depois do acordo alcançado em Paris e marca o primeiro passo em direção à promessa dos países de reduzir as emissões de gases. Vencedor do Oscar e ativista do meio ambiente, Leonardo DiCaprio cobrou ações. O objetivo principal do acordo, adotado em dezembro na capital francesa por 195 países, é limitar o aquecimento global a 2 graus Celsius em relação à era pré-industrial e assim minimizar os efeitos da mudança climática ao meio ambiente. Um maquinista morreu e 8 pessoas ficaram feridas depois que um trem de passageiros descarrilou no sudoeste da Coreia do Sul.
A polícia revelou que os condutores do trem desobedeceram às ordens do controlador de reduzir a velocidade para menos de 50 km por hora. Em uma curva, eles estariam a 127, o que causou o descarrilamento do comboio. A locomotiva e 4 dos 7 carros de passageiros descarrilaram em uma parte dos trilhos que passava por manutenção. No trem noturno, viajavam 27 pessoas, incluindo os 2 condutores e 3 membros da equipe, segundo as autoridades. O segundo maquinista ficou gravemente ferido e está hospitalizado. Pelo menos 7 pessoas, entre elas crianças, morreram nesta sexta-feira em 3 locais diferentes no sul do estado de Ohio, nos Estados Unidos. Um dos locais do crime seria uma casa na cidade de Peebles, no condado de Pike. Um canal local afiliado à Fox News citou que as vítimas são membros de uma mesma família. Segundo o procurador-geral do estado, existem indícios de execução e massacre. O último corpo foi achado sozinho em uma das casas, sem aparente sinal de execução, o que leva a crer que ele poderia ser o atirador. A região fica a cerca de 100 quilômetros a leste de Cincinnati. Escolas secundárias suspenderam as aulas. Até o momento, ninguém foi preso. Um mês atrás, a Europa era alvo de um novo ataque terrorista. O atentado ao aeroporto de Bruxelas, que é uma estação de metrô da capital belga, matou 32 pessoas. Segundo autoridades, 44 pessoas seguem internadas em estado grave. A presença militar e policial é menos ostensiva que nos dias que se seguiram aos atentados. E já não existe controle sistemático de bolsas e bagagens nas entradas das estações de trem e metrô. A linha de metrô que passa por Malbec, cortando a cidade de leste a oeste, voltou a funcionar. No entanto, a estação vai permanecer fechada até a próxima segunda-feira. No aeroporto, reaberto 10 dias depois do ataque reivindicado pelo Estado Islâmico, passageiros seguem apreensivos. Eles percorrem um caminho improvisado, demarcado nos estacionamentos, até a estrutura pré-fabricada que serve como área de check-in. Só passageiros com cartão de embarque podem entrar no edifício destruído. O local fica escondido por trás de tapumes e protegido por exército e polícia. Atualmente, a frequência de voos alcança 450 voos diários, frente a 650 em período normal. A administração assegura que irá restabelecer a capacidade máxima até o final de junho, a tempo para as férias de verão na Europa. Nos atentados ocorridos no aeroporto de Bruxelas e numa estação de metrô da capital belga, 32 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas. Das 44 pessoas que permanecem hospitalizadas, 23 estão em unidades de terapia intensiva. Salah Abdeslam, suspeito dos atentados em Paris, foi indiciado na Bélgica por tentativa de assassinato em um tiroteio no bairro de Forest, uma semana antes dos atentados em Bruxelas. A nova acusação foi tornada pública em um comunicado nesta quinta-feira, emitido por promotores federais da Bélgica. 4 policiais receberam tiros e ficaram feridos quando chegaram para uma busca em um local que eles acreditavam ser um apartamento vazio. A polícia atirou em um suspeito argelino que não sobreviveu e as digitais de Abdeslam foram encontradas no local. 3 dias depois, Abdeslam foi preso em outro esconderijo em Bruxelas. Abdeslam é um dos principais suspeitos de envolvimento com os ataques de 1º de novembro, que mataram 130 pessoas em Paris. E agora o esporte, o São Paulo vai fazer o maior esforço para não perder Caleri para o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores da América. Pois é, o clube promete ir à Conmebol para tentar anular o cartão vermelho que o jogador recebeu durante a confusão após o apito final do empate por 1-1 contra o The Strongest. O resultado em La Paz garantiu São Paulo na próxima fase.
Foi um jogo com cara de Libertadores, lances de perigo para o time da casa e também para o São Paulo. E gols, primeiro para os anfitriões. Cristaldo aproveitou a falha de Denis, 1-0 The Strongest. Mas nessa Libertadores o São Paulo tem um nome que dita o ritmo, Caleri. E foi o artilheiro da competição que marcou o 8º gol dele e empatou, 1-1. Mas além da altitude de La Paz, o final ainda reservava mais adrenalina para os são paulinos. O zagueiro Maicon no gol, 2 expulsões, incluindo Caleri, o goleiro Denis e uma grande confusão. Mas a classificação foi garantida e o tricolor teve motivos para comemorar. E o maior jogador de futebol de todos os tempos está novamente na telona. O Rei Pelé, de 75 anos, foi a Nova York lançar outro filme, Soraya. Pois é, e mesmo com tanta história para contar, o Rei disse que o filme ainda deixou momentos especiais de fora. Aos 75 anos, o sorriso de Pelé permanece contagiante. O maior craque dos campos foi apresentar a obra de tantos anos de sucesso com a bola, agora na telona. Depois de recusar inúmeras propostas, o rei do futebol resolveu aceitar o projeto de ter a história contada em um longa que não chega a retratar toda a carreira do craque, mas a trajetória do menino Edson Arantes do Nascimento, da infância até a Copa do Mundo de 1958, quando fez 2 gols na final contra a Suécia, aos 17 anos. Ao lançar em Nova York, Pelé, o nascimento de uma lenda, ele mostrou bom humor e brincou ao falar da ausência dos gols de cabeça. E cá pra nós, o rei tem razão, não apenas nas conclusões pelo alto, mas pelas inúmeras jogadas de efeito e bola na rede. Foram mais de 1.280 gols e títulos. E essa edição termina aqui. Uma ótima noite para você e aproveite o fim de semana. Boa noite para você. A gente se vê na segunda-feira. Até lá. Tchau.